Meus caros, bom dia, bem-vindos, quarta-feira, dia 4, este mês é um pouco esquisito, fora do normal, mas não vai acontecer só daqui a 800 e tal anos, outro igual, vai acontecer já daqui a meia dúzia de anos, com 4 segundas, 4 terças, 4 quartas, por aí fora. E hoje é quarta-feira, dia 4, e vamos começar, não da melhor maneira, peço muita desculpa, mas com esta escardoida que aqui está ao lado, que é Irene Montero, ex-ministra da Igualdade de Espanha, ex-ministra, e era líder do Podemos. Podemos, como sabem, é mais ou menos como o Bloco de Esquerda, desapareceu. Comemora a substituição dos espanhóis, diz ela, comemora a substituição dos espanhóis nativos. É claro que espero pela teoria da substituição, diz ela. Portanto, não é como os socialistas portugueses, que dizem que não é nada disso. Ela diz, não, é isso mesmo. É o que nós queremos, é substituir os espanhóis pelos que vêm lá de fora, do Bangladesh, ou do Nepal, da Índia, seja lá de fora. Portanto, quer a teoria da substituição, espero, diz ela, que possamos varrer este país de fascistas e racistas, substituí-los por imigrantes. É o que ela quer. Uma ex-governante e dirigente de um partido político que, enfim, fala e age contra o seu próprio país, mas o melhor é ouvirmos, porque eu acho que as pessoas pensam que é inteligência artificial, mas não é. Isto é mesmo verdade. Esta tipa foi mesmo ministra em Espanha. Quiero pedirles a las personas migrantes y racializadas que por favor no nos dejen solas con tanto facha. Y claro que sí queremos que voten, claro que sí, hemos conseguido papeles, regularización ya, y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá... É o que lhes interessa, que eles possam votar, ok? Em vez dos fascistas, como eles dizem lá, aqueles malucos da extrema-esquerda, equiparados a comunistas, equiparados a nazis, não é? Pelo Parlamento Europeu em 2019. Eu não me canso de dizer isto, que é para recordar às pessoas que provavelmente até estejam esquecidas ou que não saibam, que o comunismo foi equiparado ao fascismo, ao nazismo, por uma resolução do Parlamento Europeu em 2019, no tempo da Covid. Ainda foi antes, um bocadinho, foi em novembro da Covid. E, portanto, meus caros, temos aqui esta miúda, que nunca trabalhou na vida e que é a voz, a verdadeira voz, e por isso temos que lhe agradecer, da esquerdoidice, da esquerdiotice, porque ela realmente vem confirmar tudo quanto diziam que os chalupas, que éramos nós, os de direita, éramos os chalupas, que imaginávamos que os esquerdistas queriam substituir a população portuguesa, ou espanhola, ou autóctone. A verdadeira população daquele país, que queriam, que nós dizíamos que eles queriam substituí-la por gente que venha lá do Extremo Oriente. Lá. Afinal, ela vem confirmar isso. Não somos nós que somos chalupas, são vocês, seus bandidos, que dizem que nós somos chalupas, porque a própria ex-ministra, aqui em Espanha, confirma isso da sua própria voz. Vamos continuar a ouvir. Teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo, reemplazo de fachas, reemplazo de racistas, reemplazo de vividores y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país, tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra, marrona, con todas... Só não pode ser a espanhola, não pode ser a branco. Branco não pode ser, agora pode ser de todas as cores. Compañeras, las gentes trabajadoras de este país. Quiero... Em que ela não se pode incluir. Não é pessoa trabalhadora deste país, trabalha com a língua a dizer estas asneiras. Vejam, nós estivemos a um passo de mudar. Se esta gente continua no poder, se esta gente continuasse a ganhar força com este wokeismo maluco, nós a esta hora éramos uns escravos. Nós, os brancos, os portugueses em Portugal, os espanhóis em Espanha, éramos uns escravos. Quem mandava já era esta gentalha toda que vem lá não sei de onde, que nem sequer sabemos quem são, nem o que fizeram na vida antes de chegar aqui. O meu vídeo de ontem, diretamente do Oriente, mas o Oriente era a estação de comboios. E aqui está, meus caros, as avós das alterações... das altercações bimbáticas. As altercações bimbáticas dizem que começaram agora, mas afinal já tinham mães e já tinham avós. Esta aqui é uma notícia do jornal aqui ao lado, Notícias de Gouveia, que é de 1941, salvo erro, diz aqui, 23 de fevereiro de 1941, uma grande tempestade, um violentíssimo ciclone que varreu a região de Gouveia. Vejam bem, faltavam 50 anos ou 60 para se começar a falar nas alterações altercações, se não cortam-me o vídeo, bimbáticas, e afinal já as havia há tantos anos. Eu suponho que já há estas altercações há mais de 20 milhões de anos, suponho eu. Portanto, mas de qualquer maneira, mesmo que existam há 20 milhões de anos, não há dúvida que a culpa é da humanidade. A humanidade há 20 milhões de anos já dava cabo do planeta com as suas emissões do dióxido de carbono.
Homem baleado em Queluz dentro do próprio carro, pararam o carro ao lado do carro da vítima. Lembram-se daquela cena do Padrinho, na Sicília, lá o Dom Corleone, que numa portagem, o filho, o Tony qualquer coisa, já não lembro o nome dele, que parou, então o tipo da portagem baixa-se e aparecem dois carros com metralhadoras e encheram-no de balas. Ora, foi mais ou menos o que se passou agora em Portugal. É um homem baleado em Queluz, pararam o carro ao lado do carro da vítima. Portanto, assassinos profissionais que nós temos aqui, mas é claro que o senhor Presidente da Política Judiciária nega tudo isto e mais, e diz que nunca são os imigrantes nem os estrangeiros a praticar os poucos ou quase nenhuns crimes que afinal há todos os dias que se verificam em Portugal. Ontem foi uma senhora assassinada com 4 tiros, hoje, anteontem, e ontem foi esta outra vítima que pararam um carro e encheram-no de balas, como se faz na Sicília, meus caros. Mas não há problema nenhum, nós somos o país mais seguro do mundo e acho que de todos os outros planetas do Sistema Solar. Se ele estudar mais um bocadinho, o Presidente da Política Judiciária é capaz de descobrir que em mais nenhum planeta do Sistema Solar há um planeta e um país tão seguro como o nosso. Vocês vão ver que ele vai descobrir isso um dia mais tarde. Várias empresas na Leiria podem demorar meses a reabrir e teme-se onda de desemprego. Não são meses, muitas vão demorar anos e outras nem sequer vão abrir. Como eu digo, eu disse isso logo no primeiro dia. É só andarem aqui para trás na minha página do Facebook ou nos vídeos. Eu disse logo, meus caros, isto não vai ser coisa fácil, não é pera doce, isto vai demorar muito tempo. E, aliás, demorou uma semana até os próprios profissionais da Proteção Civil de Leiria perceberem a dimensão do problema. Primeiro, porque o principal responsável não estava lá. Estava numa formação, não sei onde, na Bélgica. Não sei. Aconteceu mesmo aqui em Ceia, quando foi dos incêndios de 15 de outubro, o comandante dos bombeiros não estava cá, estava fora, e o diretor da Proteção Civil também estava fora. Esse veio pedir desculpa, o primeiro nem nunca veio pedir desculpa, meteu-me em tribunal, mas teve azar que o processo foi arquivado. Porque eu disse a verdade, ele não estava cá mesmo. E este também não estava cá. Eles têm aqui a gente não os vê em lado nenhum, e porquê? Agora começa-se a perceber. É difícil vê-los quando eles não estão cá, quando estão na Bélgica ou não sei onde. Portanto, foi o que aconteceu com este amigo. Sabia que vinha aquela tempestade, há mais de uma semana que se sabia, o Instituto Português de Meteorologia, o IPMA, explicou e foi alertando, atenção, que se aproxima uma grande tempestade. Antes da Cristina houve uma outra, e nessa altura ele já cá não estava. Portanto, ele saiu antes da outra, apanhou a Cristina toda fora do país e regressou quando a Cristina já tinha terminado. Ok? Pronto. E, portanto, voltando aqui à vaca fria, eu disse isso no primeiro dia, muitas das empresas nunca mais vão abrir, simplesmente porque não vão poder suportar as despesas de meses e meses e meses sem trabalhar. Tem funcionários a quem pagar, quer se trabalhe, quer não, aquela gente tem que receber ao fim do mês, como é óbvio. E a prometida ajuda do governo, que veio o nosso ministro prometer, que depois disse que não sabia bem quando é que vinha o dinheiro e que os portugueses tinham que se desenrascar com o dinheiro que tinham recebido no mês anterior. Portanto, os empresários vão ter que reconstruir as empresas com o dinheiro do seu vencimento do mês anterior. E essa prometida ajuda, se for aprovada, não chegará nem a metade delas, como nós já sabemos que isto é assim, porque depois as empresas não podem ter dívidas fiscais, nem podiam nunca ter tido dívidas fiscais no passado, quanto mais no presente. Portanto, logo aí ficam metade fora. Nunca podem ter tido nenhum incidente bancário, logo aí fica outra metade fora, e ficam meia dúzia delas que são as grandes empresas que realmente nunca tiveram nenhum incidente, porque recebem milhões e milhões e milhões da Europa via o nosso governo, via as amizades que vão nutrindo e construindo dentro dos vários governos, não é só deste, de todos os anteriores. Recordamos que houve uma presidente de uma CCDR que ofereceu 28 milhões à empresa do marido, já foi há uns tempos, depois veio para a televisão chorar, a dizer que nem sabia. Bom, ok, é tudo assim, não é? Também o que é que são 28 milhões? Não dá para nada, ao fim e ao cabo. Enfim, e pronto. E, portanto, essa prometida ajuda do governo vai tardar. E se chegar, demora 1 ano, talvez 2. Portanto, nenhuma empresa vai suportar 2 anos à espera. E com o ordenado do mês anterior não se consegue pôr no ar uma empresa que teve um prejuízo de 50 ou 60 milhões. O ordenado do mês anterior não dá, Sr. Ministro.
talvez não esteja muito familiarizado com os números, que eu sei que os políticos fogem da matemática como o diabo da cruz. Ainda ontem tentei explicar numa comissão que não se pode dizer mais de 30 milhões, porque isso não é rigor nenhum, ninguém percebeu. Para a próxima tem que dizer 30 milhões é muito, estão a ver, é muito, é 3 vezes a população nacional. Não se pode dizer mais de 30, porque mais de 30 pode ser 40, 50, 60, pode ser 300, 3 mil, 30 mil milhões, mas eles não entendem, portanto não vale a pena. Portanto, 2 anos com o dinheiro a sair todos os dias e a não entrar, nenhuma empresa vai aguentar, ou poucas aguentarão. Portanto, isto é o Portugal em que nada funciona, meus caros, só os taxos para os mesmos bois do regime, isso funciona. E os impostos também funcionam. São essas duas coisas que funcionam. Taxos e impostos. Nada mais. Tracking poll, aquela doidice que eles inventam, porque não podem chamar sondagem. A distância entre Seguro e Ventura reduz-se 10 pontos numa semana. Bem, se esperássemos mais 15 dias, Seguro levava 15-0. Vamos lá ver se ainda há tempo para se recuperar o terreno perdido das pessoas incautas, das pessoas bem intencionadas, mas que não sabem nada de política, não percebem nada de política, nunca ouviram falar de Seguro e votam nele cegamente. Gente que nunca ouviu falar nele porque ele está arredado da política há mais de 10 anos, foi posto na rua por inocente e má figura pelo próprio partido, por todos os dirigentes, a começar pelo Mário Soares, puseram-no na rua, disseram é um tó-zero, eu chamo-lhe Calimero. A pessoa só diz qual é a pressa? Mas qual é a pressa? Temos que resolver problemas, está bem? Mas qual é a pressa? Tem que ser hoje? Não pode esperar mais um bocadinho? Pronto, é isso. Agora ontem veio o aflito a dizer tem que se começar a trabalhar para reagrupar e para reparar as empresas para começarem a trabalhar. Quem é que lhe terá dito isto? Porque ele só sabia dizer qual é a pressa, qual é a pressa. Agora eu pergunto também qual é a pressa. Bom, companheiros, partilhem isto. Ele perdeu 10 pontos numa semana. Não tem muito mais pontos para perder, mas também é verdade que faltam poucos dias. Os votos que eles estão a alocar aos brancos e nulos, porque atenção, é sobre isto que eu vos quero fazer aqui um ponto principal neste vídeo, é que agora já perceberam que há muita gente que não vota Seguro, cada vez votam menos, e portanto estão a apelar às pessoas que não querem votar Seguro, mas que também não votem em Ventura. Então, sendo assim, votem, olha, pelo menos votem branco ou votem nulo. Isto é crime, porque votar branco ou nulo vale 0. Estão a enganar as pessoas. Estão a dizer às pessoas, se não querem votar Seguro, mas também não votem Ventura. Olha, se não podem, então votem branco ou nulo. Isto é crime. Voto branco e voto nulo vale 0. Nem sequer é contabilizado. Só para termos estatísticos, mais nada. Portanto, o que conta são os votos num candidato e no outro. Vou falar disso mais à frente, noutro post. Portanto, aqui que eu digo é a soma dos votos nos 2 candidatos tem que dar 100%. Portanto, um tracking poll nunca pode dar. Imaginem, 55 para um, 30 para outro e 10 ou 15, ou seja lá o que for que reste para votos brancos e nulos. Esta parte que resta não resta nada. Isso não existe, não é contabilizado. Só há votos para Seguro, mais votos para Ventura. E a soma de um com outros dá 100%. Votos brancos e nulos é 0, como é em todas as eleições. Este caso é uma eleição especial porque só há 2 concorrentes. Geralmente há sempre mais. Nas legislativas, então nas autárquicas, em todo lado, há muitos concorrentes. Mas nesta só há 2 na segunda volta. A soma dos votos de um com o outro tem que dar 100. Pode haver 1 milhão de votos nulos, 2 milhões, 5 milhões de votos nulos, pode-lhe juntar a abstenção, tudo isso vale 0. A única coisa que vale são os votos validamente expressos nas urnas, é o que diz a lei eleitoral. E, portanto, é os votos de um mais os votos do outro. Somados têm que dar 100. Não interessa o número de votos brancos ou nulos ou rei que os partem, isso não interessa nada. Não confundam as pessoas, não as levem a votar branco só para não votar Ventura, porque isso é uma miséria, isso é uma desgraça. Portanto, votem Seguro se quiserem manter isto ia dizer porcaria, mas não posso, no estado em que está, votem Seguro. Se acham que isto está muito bem, cada vez a de sermos mais, cada vez mais pobres, cada vez mais agraçados, votem Seguro. Se querem mudar isto para um país decente, para um país, já não digo cá em cima, mas a meio da tabela da Europa, que estamos no fundo, batemos no fundo da tabela da Europa em todos os níveis civilizacionais. Se querem que Portugal suba, se querem que Portugal ombreie taco a taco com os outros países da Europa, pelo menos com a mediania deles, votem a Ventura. Agora eu sei que há muita gente que quer que está bem assim, a receber milhões de subvenções, a receber, luvas, a receber lobbying, a fazer grandes negócios com a classe política. Esses com certeza que vão votar Seguro, todos. E já agora, Armando Lara também vai votar Seguro, Sócrates também vota Seguro, toda a gente do PS, a pior bandidagem da classe política de todos os partidos, todos eles vão votar Seguro.
Só isso devia-vos fazer pensar. Como é que é possível que toda a escumalha vote seguro? Não há uma pessoa notável, honesta e séria que diga eu vou votar Ventura. Porquê? Medo. O Ministro das Infraestruturas garante que o Governo não vai parar até resolver tudo. Mas é que o Governo ainda não resolveu nada. E eu acho que está parado mesmo. Portanto, é ao contrário do que ele diz. Não vai parar, mas está parado. Ainda não fez nada. Até resolver tudo, mas ainda não resolveu nada. Onde está a Proteção Civil? Onde está? É paga por todos nós. Onde está? E, por falar nisso, o Comandante Nacional da Proteção Civil ausentou-se do país durante a crise de tempestades. Avançou a revista, uma revista qualquer. Mas isto vem no Expresso, ok? No Expresso, não é fake news. A questão que eu pergunto é, mas já regressou? É que ninguém deu por nada, não é? Eu falei-vos há pouco, aqui em Sé aconteceu mesmo. O Comandante dos Bombeiros, no 15 de outubro, que ardeu tudo, de 2017, não estava cá. O Diretor da Proteção Civil, no mesmo dia que ardeu tudo, não estava cá. Os aviões levantaram ali, do aeródromo aqui ao lado em Pinhanços, 2 aviões Canadair que havia na altura, hoje já não há, também já perdemos isso, aqui Ceia perde tudo, não é? Os 2 aviões levantaram, não deixaram cair uma pinga d'água em Ceia. Arderam empresas, ardeu a Vodratex, e por acaso estava lá um casal de sírios, até penso que estava, enfim, de forma menos legal, que aquilo agora é de um sírios também, é propriedade de um sírios, ficaram com aquilo. E portanto, olhem, foi uma sorte não ter morrido ninguém, porque nem sequer sabiam que eles lá estavam. E os aviões levantaram, foram para Mação, estiveram lá o dia todo, regressaram, nem à ida, nem à vinda, deixaram cair uma pinga d'água sobre Ceia, onde ardeu quase tudo. E morreram várias pessoas. Entre Ceia e Oliveira do Hospital morreram 12 ou 13, em Ceia morreu um casal na Vide e acho que um estrangeiro ainda para os lados de São Domingos. Portanto, foi isto que aconteceu. Nem um nem outro cá estavam. Portanto, isto é um padrão. Quando é preciso cá estarem, não está cá ninguém. E porquê? Agora tínhamos que perguntar, mas será que é só na altura das tempestades e dos incêndios principais que eles não estão cá? Não, meus caros. É porque se calhar durante o ano também não. Só que depois aqui tem azar nestes dias. Mandatário do Seguro denuncia o transporte indevido de eleitores com oferta de bens alimentares para votar em Paris. Mas não se lembrou do que se passou a semana passada, que passou na CMTV e passou, pelo menos na SIC Notícias, nessas duas eu vi, daquele casal que foi abandonado à sua sorte, sem eletricidade, sem nada, com os filhos na Bélgica, não tinham comida em casa, foi o vizinho que lhes foi comprar 3 pães, um casal de senhora está acamada, precisa de levar oxigénio, mas não pode porque não há luz elétrica, ninguém quis saber disso. Só se lembraram deles para os levarem numa carrinha para votarem. Depois foram pô-los a casa. Entretanto, a casa desapareceu, o telhado desapareceu, tudo foi destruído. E ninguém quis saber, o presidente da Câmara, da Junta, neste caso, que os foi buscar, nunca mais se lembrou deles. E agora é que não vai mesmo buscar, porque ele já disse que não vai votar outra vez. Podem lá buscá-lo que ele não vai entrar na carrinha. Então, mas isto é o que faz o PS, pá. Isto foi o que o PS sempre fez. Eu estou aqui nesta terra há 60 anos. Sigo a política desde os meus 13 anos. Depois de 25 de Abril, pouco depois já se fazia isto. Portanto, há 51 anos que se faz isto, ou 52. É inacreditável. E agora vem o mandatário do Seguro, que é socialista, alertar para que estão a fazer isto em Paris. Não é em Paris, meu caro. É em Portugal e em todas as eleições autárquicas, pelo menos. Que é o que lhes diz respeito a eles, é de onde lhes vem o rendimento destes bois todos, milhares e milhares de bois alijados nas câmaras municipais, nos serviços de proteção civil, toda essa gente que vive à custa das eleições. Se o partido deles não for eleito, eles ficam sem o tacho, ou pelo menos vão ter uma vida muito mais dificultada. Por isso, eles têm que correr e saltar para que nas eleições autárquicas consigam manter-se mais 4 anos no poder. Isto acontece desde sempre. Ó senhor mandatário de Seguro, o senhor é mais distraído que o próprio Seguro. E finalmente aqui estão. Os flotilhados já estão a caminho de Leiria para prestar ajuda à população. Tiveram alguma dificuldade em arranjar barcos para virem para Leiria, mas como sabem agora pode-se ir de barco para Leiria e portanto já estão a caminho de Leiria os flotilhados para dar ajuda humanitária aos portugueses. Exatamente como fizeram com Gaza. Um traz 1 quilo de arroz, outro 1 quilo de feijão e o terceiro 1 quilo de massa. Os 3 vão salvar a população de Leiria. Ou então nem isso. E, meus caros, estamos salvos. É uma boa notícia, também não posso dar só más notícias, não é? Que neste telejornal eu dou também as notícias boas. E aqui está uma boa. É que Timor-Leste vai salvar-nos. Assim como nós salvamos o planeta, nós os portugueses, que poluímos
11%, nós vamos salvar o planeta. E como? Vamos receber de Timor-Leste, esse país glorioso e próspero, dos mais prósperos do mundo, vamos receber uma esmolinha, 4,2 milhões de euros, meus caros. Ouçam, não pensem que é pouco, 4,2 milhões de euros a distribuir por 10 pessoas, dá 420 mil a cada um. É dinheiro. Portanto, meus caros, cá está. Timor-Leste aprova donativo de 4,2 milhões de euros de apoio a Portugal. Obrigado, Timor-Leste. Estamos salvos graças a vocês, meus caros. Um dos países mais pobres do planeta, ricos do planeta, a dar-nos uma esmolinha. Muito obrigado. O que seria de nós sem vocês, meus caros? Muito obrigado. Quem agradece também muito, se não agradece devia agradecer, é o cunhado do ministro. Mas o ministro não tem culpa de ter aquele cunhado. Meus caros, nós não escolhemos os cunhados. Leitão Amaro não tem culpa das coisas que o cunhado faz, desde que não esteja envolvido, e ele tenta não estar. Temos que lhe fazer essa justiça. A notícia, portanto, não é sobre o ministro. A notícia é sobre a corrupção sistémica que asfixia Portugal e que muitos tentam agora desvalorizar, não é? Veio o seguro dizer, mas acham mesmo que há corrupção em Portugal? Há 50 anos... Ele diz isto mais devagar, não é? Não diz, acham mesmo? Alguém acredita? É esta a velocidade dele. E diz que não há nada de corrupção. Há 50 anos em Portugal nunca pode haver. O Ventura não está bom da cabeça. Não há corrupção nenhuma. E, portanto, o cunhado do Leitão Amaro é prova de que não há corrupção nenhuma. E os processos em que está envolvido e as acusações que lhe fazem nos vários tribunais também, é porque os juízes andam meio distraídos, não devem estar a pensar no futebol ou qualquer coisa. Mas, portanto, isto é uma notícia sobre a corrupção que asfixia Portugal há 50 anos. Sim, é verdade, é verdade. Ao seguro, é mesmo há 50 anos, ainda tu andavas a subir na Jota, já havia corrupção, e se não houvesse corrupção, se calhar, muitos como tu não subiam nas Jotas. Não és tu. Alguns como tu. Bom, mas é por causa do que muitos esmifram a este país anualmente que nós não crescemos. Nós bem produzimos, nós bem trabalhamos, mas não conseguimos crescer porque temos uma sangria desatada. Temos uma sangria desatada que nos rouba toda a nossa energia, toda a riqueza que nós produzimos, ou pelo menos grande parte dela. E, portanto, ao contrário, estamos cada vez mais longe dos países envolvidos da Europa, porque aí também há corrupção. Só que é minúscula relativamente à nossa e quando alguém é apanhado vai preso. E os outros veem, se calhar vale mais não arriscar. Aqui não. Aqui a pessoa é corrupta toda a vida, lá há um desgraçado que é preso, que é o Armando Vara, que é o bode expiatório de todo o socialismo. Todos os pecados do Partido Socialista, incluindo os pecados da Casa Pia, pelos vistos, foram expiados naquele Armando Vara, o bode expiatório dos pecados do Partido Socialista. Em Espanha, em Barcelona, há uma catedral, vê se me lembro agora o nome assim de repente, já lá fui tanta vez, mas já lá não vou há uns anos, é verdade, que é a catedral, é o sítio expiatório dos pecados de Espanha. Que nada, já me lembro, depois apanho aqui em baixo. Já fui Tibidabo, ok? Tibidabo, ao lado de Barcelona. É um templo expiatório dos pecados de Espanha. Armando Vara é o socialista expiatório dos pecados do PS. E não é só do PS, porque há muita gente do PSD que, entretanto, passou entre os pingos da chuva, como Dias Loureiro. Não posso dizer, não posso dizer, que esse conseguiu-se safar. E, portanto, e muitos outros. Não é só esse se calhar até estava inocente, mas nunca se foi intentado nenhuma ação contra ele, conseguiu habilmente sempre fugir e agora também já não vale a pena porque está prescrito, portanto, tudo bem. Portanto, é isto que se passa. Não é sobre o ministro, não é sobre o cunhado sequer do ministro, que é um artista, já sabemos que é um artista, mas é sobre todo o sistema que permite que estes artistas ganhem milhões com o Estado português. Está bem? É condenado, mas continua a ganhar dinheiro. Vê-se que roubou, não é este caso genérico, vê-se que roubou, mas não faz mal. A seguir, ganha mais um concurso. É isto que se passa em todo lado. Temos aqui na minha terra uma empresa que pôs a Câmara em tribunal e continua a ganhar concurso a seguir para as novas obras. E tem a empresa em tribunal. Portanto, é brutal isto, não é? Mas é assim. É Portugal. Votar nulo nas presidenciais. Ora, aquilo que vos falei há pouco, começam agora a vir comentecos que ninguém conhece a pedir o voto em voto nulo. E dizem mais, vale mais votar nulo, porque se alguém... Diz aqui em baixo, olha, a única atitude correta é recusar, portanto, quem não quer um nem outro, nem Ventura, nem Seguro, e votar nulo, diz ele aqui. No voto em branco, alguém pode colocar uma cruz. Vejam lá um comentador de um jornal, que é o Sol, vem pedir
Os portugueses, se não gostam de um, e também não podem votar noutros, estão proibidos pelos médicos de votar Ventura nunca, a pessoa pode ter logo um ataque cardíaco a seguir, ainda lá na cabine de voto, mal acaba de votar, põe a cruz no Ventura e pum, pode morrer logo fulminado, portanto nem pensar em votar Ventura, nunca na vida. Então olhem, votem em branco. Em branco não, porque pode alguém pôr um risco. Vejam bem a que ponto nós chegámos quando um comentador num jornal público vem dizer que não votem em branco porque alguém pode pôr uma cruz. Estávamos a falar justamente em corrupção, estávamos a falar em mentira, em manobras no post anterior, e este tipo, que eu não sei quem é, nem quero saber, vem-nos dar razão. Não votem em branco, que alguém pode pôr uma cruz. Vejam o estado de corrupção a que chegou este país. Mas não devem votar em branco, porque votar em branco vale 0. Para isso vale mais não pôr lá os pés, porque é a mesma coisa. O abstencionista não vai votar, vale 0. O que vota é branco, votou branco, vale 0. O que vota nulo, vai lá votar e votou nulo, 0. Nada disso é contabilizado apenas para estatísticas. Mas depois, o que conta são os votos em Seguro e em Ventura. E não por esta ordem. Pela ordem inversa. Primeiro, os votos em Ventura e meia dúzia deles em Seguro. Está bem? Ok. António José Seguro, o meu adversário, usa falsidades. Olhem bem o pânico. É claro que André Ventura é um risco para a democracia. Os seus métodos não são democráticos. Quais são os métodos? Foi o primeiro presidente de um partido a ser eleito sempre por sufrágio universal de todos os militantes. Quando o Seguro quis fazer isso, perdeu. Perdeu para Costa. Portanto, meus caros, o povo, os próprios militantes, baniram Seguro. Elegeram Costa, deram a derrota a Seguro. Os próprios militantes do Partido Socialista escolheram Costa em vez de Seguro. O que é que este tipo veio aqui fazer? Falar de outros que são completamente democráticos, que sujeitam, e sujeitaram sempre, ao escrutínio de todos os seus militantes. E o partido é um partido aprovado pelo Tribunal Constitucional. O partido é um partido legal, é tudo legal. Como é que ele vem dizer, aqui embaixo diz assim, Seguro garantiu que como presidente não dará posse a um governo que viola a Constituição. Mas como é que se pode não dar posse a um governo que ainda não tomou posse? O governo como é que pode violar a Constituição se ainda não fez nada? Se ainda não foi empossado? O governo está ali para ser empossado, ainda não fez nada. Uma única iniciativa legislativa, nada, não fez nada. Está ali para ser empossado, ok? E ele diz, não vos vou dar posse porque vocês violam a Constituição. Como? Como se ainda não fizeram um único ato? Este tipo fala mesmo para atrasados mentais, desculpem lá. Isto é falar para atrasados mentais, isto não é falar para gente. Como é que pode recusar dar posse a um governo que ainda não começou a governar? Acusá-lo de ser inconstitucional se ele não começou a governar, se ainda não fez um único ato de governação. Portanto, este tipo fala para estúpidos, como eu vos digo, e para atrasadinhos é o nome que temos que dar, não é? E é certo que há muitos, é verdade que há muitos, embora cada vez menos, como temos visto nas sondagens. E se não houvesse assim tantos, não teríamos chegado a este atraso, a este ponto, a este bater no fundo relativamente a todos os países envolvidos, não é? Mas já não há tantos atrasadinhos como antigamente, meu caro Calimero, como no tempo de Costa e de Sócrates. Aí é que havia muitos atrasadinhos. Olhem que deram a vitória por maioria absoluta a um, Sócrates, e a outro, Costa. Imaginem a estupidez que havia em Portugal há poucos anos. Portugueses são cidadãos da União Europeia mais preocupados com os fluxos migratórios. Quem diz isto é o JN, o Diário do Largo do Rato. E eu pergunto, por que será? Ficaram doidos os portugueses? São todos malucos? Ou será que têm 2 dedos de testa e têm 2 olhos na cara e veem o que se está a passar em toda a Europa há uns 10 anos a esta parte? Nós temos a obrigação de aprender com o que vemos. Então, se está a acontecer este problema em todos os países da Europa, mais nos do que noutros, é evidente, onde escancararam as portas como aqui, é uma vergonha, é o que está a acontecer. Não é? Nos outros países mais restritivos, como por exemplo a Suíça, não acontece nada, porque a restrição foi posta logo à entrada. Só vai para lá quem é para trabalhar e quem é boa pessoa. É tudo escrutinado, não deixam entrar um marreco qualquer que ninguém sabe quem é, como aqui. Um Aziz, não é? Como naquela história em que há 30 e tal Azizes no mesmo apartamento em Lisboa. O tipo dos Correios, o carteiro, vai lá entregar uma carta de um tribunal ao Aziz e ele diz, mas Aziz somos todos. Acabou por não entregar carta nenhuma, não é? Já vos contei essa história, é brutal. Essa história é brutal, mostra a que ponto é que isto chegou. Eles podem cometer os crimes que quiserem, porque nem as notificações recebem, porque não há nenhum Aziz, são todos Azizes que há. Bom, então, os portugueses veem isso, não é? Então, são loucos,
Tem 2 olhos na cara ou não tem 2 olhos na cara? Claro que tem que ter, claro que tem que aprender com os erros e com a bandalheira que aparece a Europa fora. Só quem nunca saiu daqui, e há milhões que nunca saíram daqui, é verdade, esses é que podem estar na ignorância, porque nunca tiraram os pés fora de Vilar Formoso. Agora, quem vai à Europa, quem vai à França, quem vai à Bélgica, quem vai aos países todos da Europa, os imigrantes que lá trabalham e quem lá vai visitar, deita as mãos à cabeça e diz, é impossível. Nós estamos a ser substituídos, mas não estamos a ser substituídos por gente igual a nós. Estamos a ser substituídos por gente que nem sequer se consegue caracterizar aquilo. Aquilo é outra civilização, aquilo é outro planeta, parece extraterrestres, não é? Não tem nada aos mesmos valores que nós temos. Não sabem o que é democracia, não sabem o que é o respeito pelas mulheres, não sabem nada. Matam as mulheres à pedrada se elas forem adultas ou se eles imaginarem que elas são adultas, que ainda é pior. Portanto, vejam, estamos a ser substituídos por gente dessa. Mau tempo. Pedrógão Grande pede mais militares para ajudar a reparar telhados e casas. Então, mas os militares agora é que reparam os telhados das casas. Então, e a proteção civil? Que quando há uma tempestade, quando há incêndios, vão lá às casas que estão meias em perigo, não é? Estão em perigo, e deitam-nas abaixo, e, portanto, fazem a demolição. Então, e agora que é preciso construir, não existem? É que não se vê a proteção civil em lado nenhum, a começar pelo seu comandante, ou presidente, ou general, ou seja lá o tacho que lhe quiserem dar, que, é bom recordar, esteve no estrangeiro durante toda a Cristina, saiu cá, não é? Como vos disse há pouco, saiu de cá de Portugal antes da Cristina, na tempestade anterior, já sabíamos que vinha a Cristina, estava perfeitamente identificada e ele só voltou depois da Cristina, esteve no estrangeiro. E pergunto eu outra coisa, e os 1,6 milhões de imigrantes, porque há 1,6 milhões de imigrantes em Portugal que não trabalham, há 400 mil que trabalham, mas há 1,6 milhões que não trabalham. Esses que não trabalham e estão cá em Portugal não podiam ser usados para ajudar? É porque só trabalham 400 mil. Bom, e os outros tantos 400 mil, vejam a coincidência dos números, temos 400 mil imigrantes a trabalhar, legais, e temos 400 mil portugueses desempregados. É o mesmo número. Isto é inacreditável. Isto é 2 mais 2 serem 4, mas nem assim veem. A loucura é tanta, a estupidez é tanta que eles não conseguem ver um palmo à frente do nariz. 400 mil imigrantes a trabalhar e 400 mil portugueses desempregados e não fazem a relação. Ninguém faz a relação, que é politicamente incorreto, certo? Pronto. Esses 400 mil desempregados que estão em casa a receber subsídio de desemprego também não podem ajudar a trabalhar? E as centenas de milhares de que recebem o RSI, que isso ninguém sabe quantos são. Pode ser 800 mil, pode ser 1 milhão, ninguém sabe. RSI é outra coisa. Esses que recebem o RSI, o Rendimento Social de Inserção, que estão em casa sem trabalhar, também não podem ajudar na limpeza e na reconstrução destas casas que agora estão destruídas ou parcialmente destruídas? Não, tem que ser os militares. Os militares deviam estar a vigiar as matas no verão e aí não haveria incêndios, porque os incêndios não são iguais às tempestades. As tempestades são a força da natureza, os incêndios são a força do homem, dos terroristas incendiários. Isso pode-se controlar, isso pode-se evitar. Uma tempestade não se pode evitar. Um incendiário pode-se evitar. Com os militares no terreno, aí é que eles deviam estar no terreno quando agora começar a aquecer o tempo, porque reparem, o tempo vai aquecer. E não são altercações bimbáticas, chama-se verão. O verão vai aparecer, sabem? E quando o verão aparecer, já chove menos, aquece mais o tempo. Não são altercações bimbáticas. É as estações do ano, sabem? Que nós aprendemos na escola. Quando vier o verão, há dias muito quentes e aparecem os incêndios, mas os incêndios são todos colocados por mão humana, ou 90 e tal %. E os incêndios às 2, 3 e 4 da manhã, esses são todos. Não é 90 e tal %, é 100%. E se os militares estiverem nas matas nessa altura, no verão, no tempo quente, aí os incendiários não vão deitar fogo às matas e aí não há incêndios. Essa é a diferença entre os incêndios e as tempestades que ninguém controla. O Presidente da República diz que a explicação do Governo às populações não correu bem. Ao contrário das explicações que ele dá, correm sempre bem, pelo menos para ele. Estas não correram bem. Mas eu pergunto, o que é que tem corrido bem neste país nos últimos 30 anos, para não dizer 50? Dou os primeiros 20 de barato, também estávamos numa democracia, não percebemos nada daquilo, éramos todos novos no assunto, cometeram-se erros. Esses erros são desculpáveis porque nós não estávamos habituados à democracia. Ok,
dou de barato esses primeiros 20 anos, em que muita gente enriqueceu logo, os espartilhos enriqueceram logo nos primeiros 20. Mas pronto, vamos dar esses primeiros 20 porque foi a tal aprendizagem que diz a ministra, é tudo uma aprendizagem coletiva. Toda a gente aprende, menos ela. Ela é que não consegue aprender nada. Mas pronto, o que é que tem corrido bem neste país nos últimos 30 anos, pergunto eu? Batemos no fundo da tabela da Europa, porquê? É porque somos feios? Não, foi azar. Foi o árbitro que nos prejudicou e não havia VAR nessa altura? Não. Ou foi a classe política que nos levou a este pântano, como dizia Guterres, fugiu do pântano para estar numa reforma super dourada, não é? Ou foi um país de tanga, como dizia Durão Barroso, que fugiu deste país para a sua reforma super dourada no Parlamento Europeu? Bom, a verdade é que os portugueses não tiveram essa oportunidade, não foram nem para o Conselho da Europa, nem foram para o Parlamento Europeu, não conseguiram reformas douradas e ficaram aqui a trabalhar para conseguir dar sustento à sua família. Esses é que tiveram azar. Esses é que tiveram que aguentar com os erros e a corrupção generalizada, seguro, mais uma vez, a corrupção generalizada de 50 anos. Os primeiros 20 desculpam-se, até a entrada na CEE podem-se desculpar, até 86, mas depois daí para cá, já não. Daí para cá foi um assalto, foi um saque a este país, uma coisa inacreditável, dia após dia, caso após caso, bronca após bronca, denúncia após denúncia na comunicação social e nada parou. Tudo continuou, a corrupção cada vez mais forte, cada vez mais energizada, empoderada, como agora se diz. Foi uma corrupção empoderada pela esquerda maravilhosa. E pronto, chegámos onde chegámos. Chegámos onde chegámos e tivemos que passar por isto. Pela guerra colonial portuguesa, que hoje em dia a tentam inverter completamente, a tentam manipular na história, mas não podem, porque estão escritos já documentos. Não podem manipular. Nós não fizemos mal a ninguém. Nós fomos atacados, faz hoje 4 de fevereiro de 1961, fomos atacados por forças terroristas em esquadras que queriam libertar presos que eles diziam que eram políticos, mas não eram. Eram presos mesmo de assaltantes, criminosos que estavam presos. Quiseram assaltar as prisões. Isso foi a MPLA. Mas mais grave do que isso foi o que se passou em 15 de março, que eu digo aqui em cima, cuidadosamente não se indica esse episódio. O episódio que fez despoltar a guerra colonial. Não foi nenhum ataque armado a um exército, a um quartel. Não foi uma iniciativa bélica. Não. Foi um ataque a famílias, começou por uma, mas depois estendeu-se a várias, famílias de colonos portugueses que foram massacrados e decapitados no norte de Angola. Decapitados, e fotografias foram tiradas e correram o mundo inteiro por terroristas. Os colonos não são militares. Os colonos não fizeram mal a ninguém. Estavam lá a tratar da sua vida, a ganhar a vida nas roças de café. Não tinham escravos, que não havia escravos em África, e muito menos em Angola em 1961. Não havia escravidão nenhuma. Há muitas centenas de anos que não havia escravos. Mas a verdade é que eles foram massacrados e decapitados, e essas fotografias correram o mundo. E foi aí que começou verdadeiramente a guerra colonial. Porquê? Porque aí Salazar viu-se na obrigação de ter que enviar tropas, mais do que as lá, que havia meia dúzia de polícias, mas teve que enviar tropas militares a sério, porque estávamos a ser atacados por forças militares, embora terroristas, mas militarizadas. No caso dos colonos, aquilo até foi tudo à catanada, nem sequer houve tiros. Cortaram-lhes a cabeça e mais nada. Esse foi o princípio da guerra colonial. Foi o princípio do terrorismo. E tem aqui, que eu fui buscar a história, o episódio de 15 de março de 61. A UPA, nem sequer foi a MPLA, foi a UPA, a União das Populações de Angola, que realizou um ataque coordenado no norte de Angola, resultando na morte de centenas de colonos portugueses. Centenas, meus caros. Não foi só a família que eu vos falei. A família que eu vos falei foi a primeira, mas depois houve dezenas e dezenas de mortes e de ataques desse género. Tudo à catanada. Centenas na morte de centenas de colonos portugueses e de trabalhadores africanos em fazendas de café. Trabalhadores africanos também, os que trabalhavam nas roças de café para os portugueses. Também esses foram massacrados, meus caros. Acham que isto é uma iniciativa militar? Acham que é alguma inclusão, digamos, militar? É alguma força que vem, digamos, fazer uma ação militar contra um país? Não. Isto foi matar os colonos portugueses e decapitá-los. Foi isto. E foi isto. Foi o início
da guerra colonial. A 4 de fevereiro houve militantes, aqui dizem militantes, mas são militares, da MPLA que atacaram a cadeia da 7ª Esquadra, a Casa de Reclusão Militar e a Emissora Nacional em Luanda, visando libertar presos políticos. Isto tem uma intenção política. Agora, matar colonos e decapitá-los não tem. Não tem nada de político isso, ok? E foi exatamente aqui que começou a guerra colonial. E houve a resposta inevitável, tinha que haver, por parte de Portugal, aos ataques terroristas da UPA contra os colonos portugueses, pacíficos e trabalhadores, meus caros. A história não pode ser alterada por esquerdiota nenhum. E ficamos aqui neste vídeo, neste telejornal neste caso, de quarta-feira, 4 de fevereiro de 2016. Um grande abraço e até logo, se Deus quiser.